Se você compra Bitcoin ou qualquer outro tipo de criptomoeda, se prepare, porque esse vídeo foi feito para você. O governo está prestes a colocar a mão em toda a compra de cripto que você faz. E o pior de tudo é que ninguém está explicando isso da forma certa. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque isso aqui que eu vou te falar agora muda o jogo para quem investe. E já faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Porque aqui nesse canal a gente traduz tudo que o governo faz com o seu dinheiro antes que pese no seu bolso. Vamos combinar uma coisa entre eu e você? O imposto, você sabe bem que ele nunca chega avisando. Ele não manda store, ele não manda mensagem, ele não manda cartinha, ele simplesmente aparece de repente e você tem que se enquadrar ele. Pouca gente lê o Diário Oficial, pouca gente lê o decreto e pouquíssima gente entende como o governo pensa. Porque também é bem difícil entender. Mas quem investe precisa estar sempre um passo à frente. Porque no Brasil, meu amigo, quem investe e cresce demais, o governo cresce junto. Só para você ter uma ideia, o mercado de cripto no Brasil cresceu 438% de 2020 para cá. E você já sabe bem, né? Aonde tem dinheiro entrando, o governo sempre quer um pedaço. E foi exatamente isso que está acontecendo agora. Porque o governo federal está propondo uma alíquota de 3,5% de IOF para a compra de criptomoedas. Mas calma, porque não é fake news, não é boato e muito menos teoria da conspiração. Mas também, infelizmente, não é tão simples quanto parece. E é exatamente aqui que quase todo mundo se perde. Mas vamos entender isso de perto. Porque a notícia saiu totalmente atrapalhada, muita gente só leu a manchete e já começou a quebrar o pau no Twitter. O que jamais estão dizendo é o seguinte, que o governo federal está estudando apresentar uma proposta de arrecadar 3,5% de alíquota com o IOF sobre criptoativos no Brasil. Porque hoje em dia, quando você compra Bitcoin, por exemplo, ou qualquer outro tipo de cripto, você não paga IOF. Às vezes você paga spread, mas imposto por parte do governo federal não existe até hoje. O governo visa enquadrar a compra de criptomoeda como se fosse uma operação de câmbio. E antes que você pense, isso não saiu da cabeça de um político aleatório. Foi o Banco Central que já pensou em tudo isso. Na prática, quando você compra criptomoeda, o Banco Central entende que você está trocando reais por um ativo que não é real. Ou seja, na visão do Estado, isso é muito parecido quando, por exemplo, você compra dólar. E quando você compra dólar, você já sabe, né? Você paga IOF. A proposta traz alguns pontos importantes que ninguém sequer leu com atenção. A alíquota de IOF de 3,5% é a mesma alíquota cobrada para operações internacionais. Pessoas físicas que compram até 10 mil reais serão isentas. Isso seria uma tentativa de proteger o pequeno investidor e evitar o barulho desnecessário. Mas nada disso entra em vigor do dia para a noite. Antes, a proposta vai passar por uma consulta pública onde o mercado e as empresas podem se manifestar. E a expectativa do governo é que, se for aprovado, vai entrar em vigor ainda esse ano. O argumento seria não de punição à criptomoeda, mas sim de neutralidade fiscal. Se outras formas de mandar dinheiro para fora pagam IOF, criptomoeda também deveria pagar. Agora esquece a manchete. Vamos falar do que isso muda na sua vida real. Porque o IOF sobre cripto parece só mais um imposto distante. Mas na prática, isso significa uma coisa bem objetiva. Comprar cripto vai ficar mais caro antes mesmo de um ganho ou perda. Mas vamos esclarecer um ponto muito importante e que confunde muita gente. Ao contrário do que muita gente pensa, isso não é imposto sobre lucro. Não tem nada a ver com ganho de capital, sobre imposto de renda, nada disso. É imposto na compra, na entrada e na hora que você decide investir. É como se o mercado dissesse, você pode até entrar, mas paga pedágio. Do ponto de vista do governo, o raciocínio segue a seguinte lógica. Quando alguém compra cripto, você está transformando o real em um ativo que pode circular fora do país. E todas essas operações já pagam IOF. E a lógica é a seguinte, que a criptomoeda não pode ser exceção. É isso que eles chamam de neutralidade fiscal. Não é ideologia, mas sim uma padronização de cobrança. Agora entra um detalhe que ninguém considera, porque a criptomoeda no mercado é volátil, é imprevisível e de risco muito elevado. E quando você coloca um imposto fixo na entrada, você aumenta o risco automaticamente, porque o ativo precisa subir mais para você poder empatar. Porque antes, se o Bitcoin subisse 3%, você já estava bem feliz, não é mesmo? Agora, se ele subir 3,5%, você fica no 0 a 0. Parece que não, mas isso é brutal no longo prazo. Imagina que você investe R$ 1.000 em criptomoeda todos os meses. Com uma alíquota de 3,5%, vão-se embora R$ 35 todos os meses. Em um ano, isso representa R$ 420. Isso sem contar outras taxas, como por exemplo o spread. De forma isolada, não parece muito, não é mesmo? Mas corrói o seu retorno no longo prazo. Isso é muito parecido com o cartão de crédito internacional, porque quando você compra uma coisa lá fora, quando você vai ver, tem IOF, conversão ruim e taxa de banco. E o resultado disso é que você desembolsou R$ 1.100 sem mesmo perceber. Agora faz o seguinte,
Troca a compra internacional por uma compra de cripto. A sensação é a mesma. E o problema não é a taxa em si, é que isso muda o comportamento do investidor e do mercado. Agora vamos falar de uma pergunta que todo mundo faz. Afinal de contas, isso me afeta ou não? Então fica comigo até o final, porque no próximo bloco eu vou te mostrar quem sente isso na veia e de quem nem vai perceber. E a resposta é a seguinte: depende de como você usa cripto, porque isso depende do perfil, do volume e da frequência de compra. Se você está começando agora, compra valores pequenos e faz aporte ocasional, na teoria você estaria dentro da faixa de isenção de 10 mil reais. Ou seja, no papel você não sentiria o impacto direto. Isso valeria se a regra for exatamente aprovada assim, se o limite for mensal ou por operação e também se não houver mudança no texto final, porque mesmo isento, o pequeno investidor é afetado indiretamente, porque isso significa menos gente comprando, menos volume e mais cautela no mercado. Tudo isso afeta o preço, a liquidez e, claro, o comportamento do investidor. Agora, se você é um investidor recorrente, você entraria no grupo que mais cresce no Brasil, que seriam pessoas que investem todo mês e que pensam no longo prazo. Esse perfil começa a sentir o impacto sem perceber de imediato, porque o IOF não dói de uma vez. Ele vai corroendo o retorno, alongando o prazo e também exigindo mais valorização para empatar. É aquele discurso chato que parece pequeno, mas pesa muito no acumulado. Agora, se você é trader e pensa no curto prazo, a pancada é direta, porque o trader vive de giro, de margem curta e de timing. Quando você coloca um custo fixo de 3,5% na entrada, você destrói a matemática da operação. O trade já começa negativo e o ativo precisa subir mais para conseguir cobrir o imposto. Para quem realiza várias entradas no mês, isso vira um freio enorme. Alguns simplesmente reduzem a operação, mudam a estratégia ou simplesmente saem do mercado local. Agora, se você é um investidor de alto volume que movimenta 50, 100, meio milhão ou mais, você sentiria muito no caixa, porque 3,5% em um grande volume não é um pequeno detalhe, é planejamento tributário na mesa. Esse perfil tende a buscar outras alternativas e mudar a rota, não por rebeldia, mas sim por lógica financeira. Agora, no mercado como um todo, é um efeito dominó. Quando você simplesmente encarece a entrada e reduz o incentivo, o mercado responde, e responde muito fortemente, porque isso significa mais cautela do investidor iniciante e mudança no comportamento de aporte. Mas calma, não é o fim do mercado de cripto, mas sim um ajuste de marcha. Agora vem a parte mais sensível de todas, porque no próximo bloco eu vou te mostrar quanto isso tudo vai custar no seu bolso. Agora vamos fazer aquilo que o investidor mais odeia, que seria fazer conta. Mas fica tranquilo, nada de fórmula, nada de planilha, só matemática básica. Imagine que você decide comprar 20 mil reais em Bitcoin. Com uma alíquota de IOF de 3,5%, são 700 reais que vão só de imposto. E isso não é uma taxa invisível, é uma conta de luz, um mês de internet e também pode ser até um aluguel. Agora, se você realiza aportes mensais, o cenário fica mais comum. A pessoa que investe R$1.000 por mês em cripto pagaria um IOF de 3,5%, que seriam R$35. Em um ano, isso representa R$420. Já em 5 anos, R$2.100. Sem contar a valorização perdida, os juros compostos que deixaram de acontecer e, claro, as oportunidades que você deixou de ter. É o famoso custo pequeno que vira enorme quando você deixa o tempo trabalhar contra você. Se você é um trader, o cenário fica mais cruel ainda, porque ele realiza várias entradas por mês e cada entrada representa menos 3,5%. Se o ativo sobe 2%, você ainda está negativo. Agora, se ele sobe 4%, você apenas ganhou 0,5%. Agora, se você é investidor de volume alto e compra 100 mil reais, isso representa 3.500 reais só de imposto. Isso não é um cafezinho, mas sim uma decisão estratégica. Esse investidor não sobe do mercado, mas começa a repensar no time, escolher melhor o momento e comparar alternativas. O imposto na entrada é muito pior do que se fosse imposto sobre lucro, porque se fosse sobre lucro, você pagaria só se lucrar. Ou seja, na entrada, você paga mesmo se perder. Isso muda completamente a psicologia do investidor. Agora vem a parte mais polêmica, porque segundo o governo, isso não passa de uma neutralidade. Mas será que é mesmo? Calma, no próximo bloco eu vou te mostrar esse argumento sem paixão política. O argumento do governo é que nós estamos apenas igualando o jogo. Se o dólar paga IOF, a cripto também deveria pagar. Faz sentido do ponto de vista arrecadatório? Até faria, mas do ponto de vista do investidor, muda completamente o cálculo de risco e de retorno, porque a cripto é arriscada, é volátil e também não conta com a garantia do FGC. E agora com a vinda desse imposto, pode gerar 3 efeitos claros. Isso significa menos volume nas exchanges nacionais, migração para alternativas fora do radar e o investimento
investidor pequeno começa a ficar mais conservador. O mercado de cripto no Brasil cresceu 438% em 6 anos. E esse crescimento chama atenção, sempre. No final do vídeo eu vou te mostrar qual o cenário mais provável daqui pra frente. Agora coloca aqui nos comentários, esse imposto muda algo pra você? Você investe em cripto? Você acha isso justo? Ou você acha que isso desestimula o investimento? Então vamos agora entrar nos possíveis cenários. Cenário 1, a proposta passa como está. Cenário 2, eles vão reajustar a alíquota. E cenário 3, o mercado pressiona e muda o formato. Mas uma coisa é certa e ninguém pode negar, a cripto entrou de uma vez no radar do governo. E ignorar isso é um erro do investidor amador. Agora, se você quer entender de economia, de finanças, de cripto, de mercado financeiro, se inscreve agora no canal, porque aqui a gente não reage só depois que o imposto chega, a gente se antecipa. Então até o próximo vídeo e cuide bem do seu dinheiro.